Aqui no nosso Wi-Fi. Já estamos ao vivo? Gente, boa noite. Consegue aparecer? Ah, beleza. Hoje, né, a gente ia fazer uma live super bacana. Hoje o convidado era o Dr. Helder, né? O Dr. Helder é um dos diretores da Farmausa, mas infelizmente ele teve um contratempo de saúde com a família e não pôde comparecer. A Farmausa é uma das primeiras e mais respeitadas, mais importantes no mercado nacional, uma empresa californiana. Ela se destaca porque ela é uma empresa de importação de produtos de aplicações muito mais amplos. Mas, infelizmente, ele não pôde comparecer, super compreensível. A família sempre em primeiro lugar. E aí o Vitor teve uma ideia de fazer uma live só respondendo perguntas, assim, fazendo uma live com vocês. No começo eu fiquei um pouco receioso com isso, quando a gente fica sem pergunta, o que nós vamos fazer? Aí nós colocamos aqui um computador que assim eu consigo tá vendo as perguntas, mas isso tem um certo delay de tempo, então vocês me desculpem, tá? Mas foi uma forma muito bacana e inteligente aí que o pessoal da Arts Club, que cedeu esse espaço para a gente estar fazendo a live de hoje, que é ser com o Dr. Helder. Então, agradeço a todos aí a ideia, e vamos esperar alguma pergunta. HealthsMed, Leandro, um abraço, estou te esperando aqui em São Paulo. Wilsinho, saudades, Wilsinho amigo meu, beleza, Wilsinho. Bem, enquanto a gente não tem uma pergunta, lembrando que tem esse delay, eu vou ficar falando sobre curiosidades na história da cannabis. Minha esposa, a Fabiana, já me chama de Forrest, porque eu gosto de contar uma história, então tá aí, vamos ver. Vocês sabem quando foi a primeira proibição da cannabis? Foi Napoleão Bonaparte, Quando Napoleão Bonaparte invade o Egito, os soldados franceses tomam conhecimento e acabam experimentando a cannabis. E isso tira completamente a vontade, o espírito de guerreiro dos franceses, de querer ir para a luta. Então, uma forma de continuar sua empreitada foi falar justamente o contrário, que a cannabis provocava assim surtos psicóticos, assim, que a pessoa entrava num comportamento quase como um selvagem, que era como eles consideravam os egípcios da época. Essa foi a primeira proibição pelo uso de cannabis. Vocês que estão entrando agora, o nosso convidado de hoje infelizmente não pôde comparecer, e a ideia hoje é fazer uma live com vocês. Estou aqui para responder perguntas. Então, enquanto não chegam as perguntas, eu vou falar mais alguma curiosidade. Se você está procurando conhecer um pouco mais sobre a história da cannabis, eu vou falar para vocês 2 filmes muito bacanas. Acredito que boa parte de quem está nos assistindo já assistiu esses filmes, mas fica aí a dica para quem não viu. Um deles chama-se Ilegal. É um filme que tem uma narrativa bacana, que é um filme que ele não conta uma história, Ele é feito durante a história. Boa parte do filme é feito durante a história, que é a história da Catiele, que é a mãe da Anne, e a luta dela para conseguir a importação, conseguir garantir o remédio para a filha dela, quando não existia essa importação aqui no Brasil. Uma coisa muito difícil de se conseguir. E graças ao movimento dela e de outras mães, como Cidinha da Cutive, quanto a Margarete da PEP, entre tantas outras, que fizeram com que as autoridades do país olhassem para isso de uma forma melhor e garantisse formas quase que viáveis para o tratamento.
Para quem entrou agora, né, tô aqui esperando alguma pergunta. Gente, não tem pergunta nenhuma. E o outro filme, né, que eu estava falando, eu falei do primeiro, o Ilegal, né, o Laerte. O Laerte é um cara bacana. Laerte, o nosso convidado de hoje não pôde comparecer, tá? Se você tiver alguma dúvida, tô aqui. Fabiana, minha esposa, também entrou, já estava sentindo a falta dela. O convidado de hoje não pôde vir. Opa, tem uma lesão de plexo braquial e tem uma dor crônica muito forte. Qual seria o tratamento que o senhor faz quando tem essa dor forte? Bem, primeiro é entender assim, qual foi a sua lesão, né? Porque se for uma lesão total, por avulsão, por exemplo, acidente de moto, acontece muito isso, ou se foi uma lesão por queimadura, produtos químicos, ou mesmo por uma radioterapia. Mas de qualquer forma, é um tipo de dor neuropática, né? E aonde os canabinoides se destacam é na dor neuropática. Não que não funcione para outras dores, né? Mas ele funciona muito bem para dor neuropática. Nesse caso, né, seria a utilização de pomadas, né, com CBD e com THC. Verificar se você perdeu o movimento dos braços ou não, entender melhor a sua dor, mas provavelmente um óleo aí com uma composição de CBD com THC. Boa noite, pode ser administrado na gravidez e na amamentação? Sim, o THC não. O CBD sim, mas qual seria, né, a utilização do CBD na gravidez e na amamentação? Né? A gente não tem assim nenhum estudo clínico randomizado duplo cego, com todo o rigor científico, mostrando que o canabidiol é isento de problemas durante a gravidez. Né? O que a gente tem são relatos de casos, pequenos estudos, né, que não mostrou nenhum efeito teratogênico, né, que é ter alguma alteração na criança, nem dela ter nascido com algum tipo de epilepsia, ou mesmo com uma certa adição, já apresentar síndrome de abstinência. Mas, né, a prudência fala maior, então tem que fazer aí uma análise para saber qual é o benefício, por que de usar nessa fase. A minha mãe entrou. Oi, mãe. Mãe, o convidado de hoje não pôde vir, né? Então estou aqui respondendo perguntas aí. Se tiver alguma, é um bom momento. O CBD é também psicoativo, mas não tem efeitos eufóricos, de acordo? Quando a gente fala de psicoativo, né, é que você tem uma alteração, né, na sua mente, na sua interpretação, muda alguma coisa a tua forma de pensar. O CBD não é psicoativo, né? E o THC, ele pode ter efeitos euforizantes, mas ele também pode ter efeitos relaxantes, né? Aí vai depender de outras coisas, tá? Mas o CBD não é psicoativo. O café é psicoativo, por exemplo, né? Por quê? Porque ele aumenta a sua atenção, ele te deixa você ficar realmente mais acordado, espanta o sono. Então o café é muito mais psicoativo do que o CBD. Laerte fala, mestre. Teste genético. Então, o teste genético, ele é usado de que forma, né? Se subir, depois você repete aqui. O CBD para o câncer. Puta, minha mulher, ela já me manda, né, a pergunta mais difícil de responder, aquela que você reza para ninguém te perguntar. Então, mas vamos lá. Laerte, teste genético. Quando você usa, né, um óleo, né, você entende o que o paciente precisa, você estabelece um tratamento para ele, e ele não tem uma resposta adequada ao tratamento, né, pode ser uma particularidade na metabolização dos canabinoides. É uma das indicações do teste. Outra indicação do teste é a utilização de THC, né, em adolescentes ou em crianças. Você tem aí que ver um risco-benefício. Então, o teste genético, junto com a decisão compartilhada com os pais, é o que eu costumo usar no consultório. Então, eu vou entrar com THC um pouco maior do que o de costume, aí eu faço o teste genético. Assim,
O CBD para o câncer, né, ele vai melhorar de que sentido? O paciente, quando ele recebe o diagnóstico, né, que ele tem um câncer, uma neoplasia, para a maioria deles ele não recebeu um diagnóstico, ele recebeu uma sentença. Né? Ele começa com um transtorno de afetividade no diagnóstico, é quase que imediato. Né? Às vezes passa por fases de negação, uma série de coisas, mas já começa um transtorno afetivo ali. Então o CBD já nessa hora, ele já ajuda. Né? O que se fala, né, assim, a ação do CBD para o tratamento do câncer, né? Ele associado com algum quimioterápico teria algum benefício, né? Existem alguns trabalhos pequenos que falam que sim, por exemplo, um deles é para os gliomas cerebrais, mas eu acho que ainda é cedo para a gente falar que eles ajudam nisso. Mas já podemos falar que para o transtorno de afetividade ele é excelente. Já o THC, que é o psicoativo a parte psicoativa da planta, né, de maior quantidade, ele ajuda muito na questão dos sintomas relacionados à quimioterapia. Náuseas, vômitos, dores no corpo. Aí o THC acaba ajudando mais até do que o CBD. Uma composição com os dois canabinoides geralmente é o mais indicado. Bem, eu acho que deve ter passado a minha mãe aqui, o CBD para quem tem episódios de IVC. Tem estudos positivos? Tem, principalmente em pacientes com diabetes, porque ele diminui a inflamação vascular, né? IVC é insuficiência vascular cerebral. Mas os olhos full espectros, eles têm uma capacidade de neuroproteção. Então, as células neurológicas elas vão ficar mais resistentes a essas variações de oxigênio. Então, assim, tem indicação, tem resultado que é um dos motivos de se usar na doença de Alzheimer, né? É um dos efeitos dessa neuroproteção. Então, tem sim, mãe, pode dar para o pai, se ele não estiver tomando, cobra ele, né? Porque isso vai fazer muito bem para ele. A médica Raquel fala que o CBD não é psicoativo, mas sim psicotimétrico. Então, não entendo se não é psicoativo, não sou médica. Olha, eu não conheço, tá, esse termo que ela está usando. Pode ser uma falha conceitual minha, mas assim, para mim, eu consigo dividir muito bem é psicoativo, não é psicoativo. Né? Isso, para mim, é o que importa na tomada de decisão, quando você vai usar mais um, mais o outro, ou somente um de cada. Então, THC. Né? Então, vamos dar um exemplo. Eu sou neurocirurgião. Tá? Então, eu não me sentiria à vontade, por exemplo, de operar uma pessoa depois que eu tivesse tomado um remédio rico em THC pela primeira vez. Né? Por quê? Porque eu não sei como seria o meu comportamento. Será que ia mudar a minha atenção? Será que eu ficaria com uma coordenação motora diferente? Não sei. Então eu não me sentiria confortável para fazer. Já o CBD, eu tomo 1 litro de CBD e me sentiria confortável em fazer uma cirurgia. Por quê? Porque ele não é psicoativo. Para mim isso daí assim já basta, mas esse outro termo realmente assim eu não conheço, né? Provavelmente por não ser tão importante assim na minha prática diária, mas isso é uma opinião. Vamos lá. Não, mãe, eu sei que você está tomando. Não, tô brincando. Eu sei que você está tomando, pai. Toma que vai ser legal. Vamos lá, mais alguma pergunta? Então, vamos lá falar do outro filme, né, relacionado à história da cannabis, assim, que é interessante de ver. É o filme chamado The Science, que é a história do professor Rafael Mechula, né, que é um búlgaro, né, radicado em Israel, né, que faz essa... Opa! Obrigado! Saudações para a Colômbia também. Grandes amigos, um grande abraço. Né, e ele que faz, né, ele separa, né, os primeiros canabinoides, ele que faz uma separação. E o filme conta como isso acontece. Né, e tem, assim, depoimento de cientistas assim, de
de vários países. E a coisa mais legal, né, mais legal não, uma das coisas interessantes que a gente vê é que ele faz um estudo, né, estamos falando aí na década de 60, né, ele dá os canabinoides para macacos e observa que um deles, né, ficou sonolento. Ele falou, opa, deve ser esse daí, que é o efeito psicoativo da planta, que até então não se tinha bem certeza, né, que era o THC. Aí ele pega, acho que 10 miligramas de THC e pede para a esposa dele fazer 2 bolos, um com THC e outro sem. E ele convida, né, 10 voluntários, alunos da faculdade, junto com os pesquisadores, e dão, né, cada bolo para 5 pessoas. O bolo que não tinha THC, né, placebo, ninguém teve alteração nenhuma. Do bolo que tinha THC, dos 5, 4 falaram que não sentiram assim, absolutamente nada. Mas um não parava de falar, um teve fome, uma só ria, o outro ficou bem confortável, tirou os sapatos, mas uma pessoa teve um ataque de ansiedade. Né? E aí se debate um pouco sobre isso que estava acontecendo. Então, essas histórias e muitas outras sobre a descoberta dos canabinoides, a gente tem nesse filme The Science, tanto o ilegal quanto o The Science estão presentes na seção para você, multimídia do Sechat. Para quem está entrando agora, né, o nosso convidado teve um problema familiar, não pôde comparecer, então nós estamos fazendo essa live hoje, respondendo perguntas, e quem tiver alguma pergunta, estamos à disposição, né, tem um certo delay, né, daquilo que eu estou vendo aqui ao lado, né, então, se você já fez sua pergunta, daqui a pouco ela vai aparecer aqui. Vamos lá, contar mais história da cannabis, né? Já falamos da primeira proibição dela. Opa, Lac Maciel. Eu já tomo óleo rico em THC lá da PEP. Legal, Margarete, bacana. O senhor acha que se eu tomar um óleo rico em CBD junto com o de THC, melhoraria as minhas dores que são lancinantes? Então, olha só. O CBD e o THC, os dois são usados para dor, mas de forma diferentes. Né? O CBD ele tem uma ligação com receptores serotoninérgicos e com receptores vanilóides. Os receptores vanilóides têm uma importância na questão da dor. O THC ele faz uma dissociação de dor e sofrimento. Né? Você sente a dor, o EVN continua alto, mas ela incomoda menos. Né? Então fazer uma associação com os dois é bacana. Eu acho que para dor crônica não é nem uma associação dos dois, que seria um espectro ampliado. Entendeu? É full espectro, é tudo que a planta tem, que é o óleo que tem da PEP. Mas precisa saber assim, dor do que você tem? Uma dor visceral, uma dor neuropática, uma dor disfuncional, há quanto tempo que você tem essa dor, qual foi o contexto que ela aconteceu, lidar, né? Porque é minha área de atuação, é dor, cirurgia para dor principalmente. Então, assim, a dor, ela é de cada um. Né? Você tem que entender como é a dor da pessoa, né? Para você, assim, compreender o que ela precisa. Nossa, agora está muito rápido. Eu tenho ansiedade. Eu estou agora, se alguém perguntou para cima, para prescrever medicamento à base de cannabis, tem que... Nossa, já foi. Comecei a escrever. Eu já tomo, vocês com pouco. Olha, as últimas 4 perguntas eu perdi. Oi, filho, tudo bom, Enzo? Vou começar a escrever. Se vocês puderem repetir, ajuda. Eu imagino que sua dor é muito forte, mas são outras características da dor, né? Se ela é pulsátil. Essa é uma coisa que depois eu preciso ver como é que eu faço, né? Para voltar nas perguntas, que eu acho que eu perdi umas 3 ou 4 perguntas aí. Ô, meu sogro, Sérgio Belentani, olá. Tipo choque, esmagamento. Dor neuropática. Dor neuropática vai ajudar, sim. Mas o THC é mais indicado, mas CBD ajuda, sim.
Para quem está entrando agora, hoje a live é perguntas e respostas, né? Eu estou aqui para responder, né, dentro daquilo que eu souber. 3 anos com essa dor foi... eu tomo CBD, como também planta híbrida. E vocês, pô, é bom... É assim, o que nós temos hoje dentro da ciência é que para a ansiedade é CBD, né? Melhor do que o THC. Inclusive o THC para muitas pessoas ele pode ser ansiogênico, gerar ansiedade, que é o que acontece lá no filme The Science com uma das pessoas, né? Mas aí tem viés, tem uma série de coisas que podem estar camuflando aí um resultado. Mas para ansiedade o legal é CBD. Se você é uma usuária de cannabis, alguma coisa assim, aí o CBD dificilmente vai te provocar algum efeito de ansiedade, tá? Ainda mais você usando CBD, mas o tratamento mesmo é com CBD. Para quem está entrando agora, né, nosso convidado teve um problema familiar, não pôde comparecer. Nós estamos fazendo uma live aqui de perguntas e respostas, né? Eu estou acompanhando aqui por um computador, só que existe aí um delay, né? Então, às vezes dá uma demorada. Imagina, Mel, precisando, estamos às ordens. Então, vamos falar agora da proibição da cannabis nos Estados Unidos, né? Então, não é que a cannabis era legalizada, né? Durante muito tempo ninguém pensou, né, em proibir a cannabis, né? Não tinha um sentido. Opa, horrível, o senhor faz a cirurgia para acabar com a dor, faz uma cauterização na medula. Essa cirurgia que você está falando, né, é a cirurgia de Dress, né? Provavelmente ele teve um rompimento, alguma coisa assim, de um tronco grosso de coluna para fazer isso daí. Assim, faço essa cirurgia, não sei de que estado que você é, tá? Mas faço, mas assim, não é uma cirurgia tão difícil, nem a DRES, nem a cordotomia. É uma cirurgia assim que tem bons neurocirurgiões, né, em todos os estados do país que faz essa cirurgia. Martisa perguntando, CBD altera o fígado? Então, o CBD não. Mas o melhor veículo de administração de canabinoides, por eles serem lipossolúveis, é óleo. E o veículo, sim, pode dar alteração no fígado, né? Então, uma das alternativas que estão surgindo é o nano CBD, né? Eu ainda não tive o prazer de estar usando essa nova modalidade, vamos chamar assim, ou essa apresentação de canabinoides, mas eles vão poder ser usados na água. Isso daí já melhoraria assim muito. Rio de Janeiro, o Niemeyer, né? Dr. Paulo Niemeyer aí no Rio de Janeiro, Instituto do Cérebro, é uma das referências tanto no DRESS como na cordotomia, neurocirurgião funcional, né, com 2 mãos direita, né? Esse daí seria a melhor pessoa para avaliar a sua dor, né? Se você não melhorar, aumentando o CBD do seu óleo. Vamos ver se vai vir mais alguma pergunta. Tem posologia para vocês, tipo quantidade de gotas? A Maia está perguntando. É muito individual, né? Você tem um sistema endocannabinoide, então a quantidade de medicação que você vai usar depende do sistema endocannabinoide de cada pessoa, né? E isso muda muito. Então, para a gente ter os nossos endocannabinoides, como anandamida, 2-AG, né, é a cascata do ácido araquidônico. E o que forma o ácido araquidônico? O ômega 3. Então, você ter uma boa alimentação, né, propicia que você tenha um sistema endocannabinoide eficiente. Então, varia muito de pessoa a pessoa.
E ainda tem a questão, né, do que a gente chama de curva em U invertido ou curva seno, que nem sempre o melhor efeito terapêutico está na maior dose. Né? Então, além, né, de ser uma coisa individual, a gente tem ainda essa questão do invertido. Então, é uma coisa muito pessoal, é uma terapia personalizada. Mas a gente tem assim, uma ideia por artigo científico, tal, até onde a gente pode ir com total segurança. Né? O Bruno está falando, tomo 50-50 e é muito eficiente. Dependendo, né, aquilo que você tem vai ser mesmo. Né? Como estou falando, assim, é muito individual. Né? O sistema endocannabinoide ele funciona de forma diferente para cada pessoa. Né? O Leonardo da Carmens, um grande parceiro, aí, uma amiga, né? Tem um óleo maravilhoso. Né? Boa noite, Leonardo. Um abraço. Minha professora Nair, minha primeira professora, né? Me acompanha toda noite. Beijo pro Sanzinha, ela também sempre aqui. CBD para reumatismo é eficaz? O óleo com todos os canabinoides é bom para ansiedade e criação? Paulo, eu não entendi essa criação, mas já te falo. Sanzinha, o CBD para reumatismo é eficaz? Né? A maior parte dos receptores CB2, né, estão localizados no sistema imunológico, então você tem uma imunomodulação. A primeira indicação descrita para cannabis, né, que foi na China 5.000 anos atrás, era para doenças articulares. A gente acredita que seja algum tipo de reumatismo. Então, assim, funciona, é muito legal, muito melhor que anti-inflamatório, porque CBD protege o rim, não destrói ele. Né? Então, Paulo, assim, o óleo full spectrum, né, que tem todos os componentes da planta, mas nem sempre nas mesmas proporções encontradas na natureza, é um óleo para ansiedade? Mas aquilo que a gente tem de conhecimento em estudos, né, assim, palpáveis, é que para ansiedade o CBD isolado é melhor. Usar full spectrum, espectro ampliado, está errado? Não, porque o sistema endocannabinoide é muito individual. Né? Então, isso a gente vai acertando ao longo da terapia, mas se for para responder sem conhecer o paciente nada, para ansiedade CBD isolado. Para pacientes com Parkinson, qual a dosagem inicial de CBD para controle de espasmos musculares? Leonardo, no caso do Parkinson, né, não são espasmos, é uma rigidez. Né? Isso vai depender muito, né? O sistema endocannabinoide ele é único e é muito pessoal. Da idade do paciente, a gente tem uma escala, né? Quanto de tremor, quanto de rigidez, quanto de acinesia, e baseado nessa escala é que a gente tem aí uma ideia de como que a gente vai começar e com quais canabinoides que a gente vai começar o tratamento. Né? Cíntia, boa noite, esposa de Ursinho, que é meu amigo, um beijão. Fibromialgia, como é o tratamento? Eu gosto muito para fibromialgia do óleo full spectrum. Eu acho que é o que funciona melhor. Né? Em óleo, e assim, quando você tem, além da fibromialgia, alguma dor miofascial associada, que é muito comum isso, né? Uma região que dói mais, aí a utilização de pomadas também é muito legal. Pode. A minha professora perguntando se pode tomar o óleo para a minha labirintite. Se for uma labirintite crônica, sim. Se for uma labirintite aguda, não, porque só para a Anvisa liberar, para você comprar óleo é mais de 20 dias. Né? Então, para crônica, sim. Por conta dessa interação, né, que os canabinoides têm na neuroproteção. O que pensa do CBG como antibacteriano? É uma grande promessa. Né? O CBG é um outro canabinoide, né, o canibegerol. Né? Ele tem muito na planta de cânhamo, mas ele tem pouco na planta da cannabis. Né? E hoje é uma dos canabinoides que vem sendo usados. Tem algumas linhas de pesquisa que falam que, por ele na planta da cannabis se transformar em THC em algum momento, né, ele poderia ser usado para doenças que respondem melhor ao THC sem o efeito psicoativo. Ainda não tem nada conclusivo. Falam também da utilização dele para doenças psiquiátricas. Como antibacteriano, ele funciona, mas não é a melhor opção. Né? Não teria por que usar ele para isso, se você pode usar outras coisas. Como adjuvante, sim, bacana. Cíntia perguntando, serve para alcoolismo? Quando a pessoa quer parar
de beber, e aí tem aquela ansiedade, tem os efeitos, né? Porque a pessoa, depois de um determinado ponto, ela não bebe mais porque ela quer. Ela fala que sim, mas ela bebe porque ela precisa. Né? Então, para isso sim. Para o tratamento de alcoolismo, Cíntia, hoje assim, o que eu vejo despontando são as medicações psicodélicas. Né? Essas aí. Mas a pessoa precisa parar. Precisa querer parar. Paulo, entendi, gratidão. Paulo, gratidão minha. A Carla, como eu faço para começar o tratamento com óleo? Primeira coisa é você passar por um médico que entenda sobre o sistema canabinoide e a utilização dos canabinoides. No CChat a gente tem uma relação de médicos, se eu não me engano está dividido por estados, tá? Que é muito bacana, tenho certeza que você vai encontrar ali, entendeu? Um acolhimento e alguém que te indique o melhor tratamento. Maria Silva Costa, quantas gotas posso tomar do canabidiol? Depende da concentração, né? Você tem óleos que você tem por ml 5 miligramas de CBD. E você tem óleos, né, que em 1 ml você tem 120, 240 miligramas de CBD. Então precisa saber assim, como que é a concentração desse óleo, né, qual que é o objetivo, né, você está tomando ele por quê, né, qual que é o teu objetivo em estar tomando ele, né, que aí a gente consegue assim mensurar mais ou menos uma dosagem limite para isso. Deixa eu ver, gente, mais alguma pergunta? Né, então, por exemplo, eu vou falar uma coisa que me perguntaram hoje, né, e eu vi que a pessoa está aí embora. Tem uma grande sacanagem, né, do Instagram, que quando a pessoa entra, você vê, né, entrou. Mas quando ele sai, não avisa, né. Mas assim, pelo menos a pessoa que me perguntou isso hoje, tá aí, pelo menos entrou, né. Que ele perguntou o seguinte, para doença de Crohn, para doença inflamatória intestinal, né, qual seria o melhor óleo? Na minha opinião, é o full espectro, tá? A gente tem poucas opções, isso que eu vou te falar, né? A melhor resposta que tem é supositório de CBD. Difícil de achar, né? Difícil de ter uma empresa que comercialize essa via de administração, mas é o que tem o melhor resultado. Qual a concentração ideal para a dor neuropática? Difícil, porque assim, uma hérnia de disco é uma dor neuropática. Né? Aquilo que o Marcel estava falando de fazer cordotomia ou DRESS, que deve ter sido uma avulsão de plexo braquial, também é uma dor neuropática. Uma lesão medular que provoca uma dor do membro fantasma também é uma dor neuropática. Então, isso depende muito, assim, da onde que é a dor, qual foi o mecanismo, né? É um mecanismo inflamatório, isquêmico, compressivo, traumático. A dor é muito pessoal, né? A dor é de cada um. Né? Então, você precisa entender tudo isso daí para você saber qual que é a melhor formulação de um óleo. Né? Ainda tem a variação de pessoa para pessoa. Porque tem fibromialgia e insônia. Normalmente, quem tem fibromialgia tem insônia. Né? A fibromialgia, ela vem com um monte de sintomas associados e o mais frequente deles é a insônia. Né? Então, mesmo assim, eu não consigo te falar uma dosagem máxima. Qual o melhor óleo para os sintomas de autismo? Então, o espectro autista, né, a gente tem aí algumas variações. Né? O nome é espectro justamente porque vai, né, de A a Z. Então, precisa saber assim, em qual ponto desse A a Z que nós estamos. Né? Você tem um espectro autista funcional, você tem o Asperger, você tem o agressivo, o que tem o alto flagelo. Então, assim, você tem uma gama muito grande desse espectro autista. E aí vem assim, qual é o principal sintoma? É comportamental ou nós estamos tentando buscar alguma coisa cognitiva? Tá? Porque o problema do autista, ele não é um problema de hardware. Muitas vezes a ressonância está normal, é um problema de software. Né? O mundo inteiro é um Atari, ele é um Odisseia, é difícil.
né? Então, assim, o que nós estamos... Qual que é o objetivo? Comportamento, cognição. E isso faz toda a diferença, né? Além desse espectro e do sistema endocannabinoide de cada um. Para essa ansiedade generalizada, qual miligrama? Então, assim, CBD isolado. E aí você tem a questão assim, né? Que isso é muito importante. A curva do U invertido, tá? Ou a curva do sino. Que fala o seguinte, né? Que nem sempre. Então, imagine um U, né? Então, a gente tem no Y a melhor resposta terapêutica. E no X, a quantidade de miligramas. Nem sempre a melhor resposta terapêutica está na maior dosagem. Então, assim, não é ir aumentando para até funcionar, não. Né? Mas dá uma olhada nisso. Curva em U invertido ou efeito sino dos canabinoides. Então, assim, prescrever gotinha não é fácil. Né? Para quem faz a coisa assim, séria, certinha, não é fácil. Dá uma olhada nisso que você vai ver como vai mudar essa tua pergunta. O melhor CBD tomava benzodiazepínico, né, no caso do Rivotril. Bem chatinho essa medicação, viu? A hérnia de disco, pode tomar óleo de CBD? Qual o melhor strain para o óleo de CBD? Então, assim... Então vamos imaginar que a hérnia de disco, né, o problema, né, seja uma dor neuropática. Então é muito mais uma dor na perna, se for uma hérnia de disco lombar, ou no braço, se for uma hérnia de disco cervical. Mas a região lombar, né, e a região cervical não é o maior foco da dor. Tá? Então pensando nesse tipo de dor dessa forma, né, e aí vem a segunda pergunta, a idade da pessoa, se ela é diabética ou não. Né? E aí você vai escolher qual que é o melhor óleo. Para você saber qual que é a melhor genética para você fazer um óleo, né, a única forma que tem é o teste genético. Você sabendo como a pessoa metaboliza os canabinoides, é que você vai chegar em qual genética vai ser boa para aquela pessoa. Né? Não existe uma genética que sirva para todo mundo. Então, não tem, tá? Mas esses testes genéticos, cara, são muito bacanas. A gente já falou deles um pouco mais cedo. O Marcel tá aí. Marcel, hoje o nosso convidado não pôde vir, então nós estamos aqui respondendo perguntas ao vivo, tá? Se tiver alguma, manda aí. Né? A Mel, sensacional. Imagina, Mel, se quiser perguntar alguma coisa, mas dá uma olhada nessa curva em U, né? Que horas são agora? Temos mais aí uns 20 minutinhos, se conseguir ver alguma coisa e quiser voltar com uma pergunta, tô aqui. Na lombar, não diabético. Então, teste genético, né? Tem que fazer o teste genético, mas assim, para não errar, se for para fazer óleo artesanal, entendeu? Meio a meio. Meio CBD, meio THC. Né? Assim, para não errar, né? Para dar um chute assim, seria esse daí, tá? Ou com discreto predomínio de CBD. Então estava começando a falar, né? Até vi mais alguma pergunta, sobre como é que se deu a proibição da cannabis nos Estados Unidos, né? Começou, se eu não me engano, em 1937, né? Porque acho que em 34 acabou a lei seca, né? Então a cannabis ela começa a competir, né, com o recém-mercado, né, que voltou, né, que foi a bebida alcoólica, né? Então você tem aí um mercado, Laerte, uso de CBD e THC na fase inicial do AVC. Laerte, assim, eu acho que na fase inicial do AVC não vai fazer tanta diferença. Tá? Eu acho que o efeito, né, vai ser maior em fases, assim, depois que passou o evento agudo, por uma questão de neurogênese, uma questão de a circulação do cérebro, neuroproteção, eu acho que funciona, mas na fase inicial, não vejo vantagem nem no CBD nem no THC. Minha professora, pode-se usar óleo com gatos e cachorros? Pode, mas o sistema endocannabinoide
dos animais é muito mais eficiente do que o humano, né? Ele funciona de uma forma diferente, né? Então, assim, tem uns veterinários, né, que são bons para isso. O CBD eu sei que não tem problema, mas o THC tem, né? Então tem aí não vou nem te falar porque realmente eu não sei. Eu cuido de animal também, mas é um outro tipo de animal. O CBD pode aliviar dor de refluxo. Então, vamos pensar assim, que a dor do refluxo, né, seja aquela esofagite que causa, que irradia uma dor no peito, né? Se for essa dor que você está falando, pode aliviar, mas a melhor coisa que tem é tratar o refluxo, né? Melhor do que tomar CBD para aliviar a dor. O uso recreativo do óleo ajuda no relaxamento? Existem efeitos colaterais com o uso habitual? Quando você está falando o uso do óleo, você está se referindo a vaporizadores que tem aquele olhinho? Porque aí o grande problema seria se ele tem um acetato de vitamina E, porque esse acetato de vitamina E é que deu um monte de pneumonite, um monte de problema nos Estados Unidos, no Brasil também, mas acho que ninguém morreu, né? Então, se tivesse acetato de vitamina E, corre, né? A utilização, a via de administração inalatória, né, é uma via de administração importante, ela tem seus benefícios, mas fumar, né, não é considerado uma forma de tratamento. Por quê? Porque tem muitos malefícios, né? A fumaça quente, a queima, a irritação, risco, só pelo calor, risco de câncer esofágico. Isso não quer dizer que ela não vai fazer efeito, né? É que na medicina, né, a gente tem já como uma coisa que primeiro, não piore, né? O primeiro fundamento que o médico tem que ter em mente é isso, né? Então, tem vaporizadores de planta, que é tipo Vulcano, que é legal, tá? Mas do óleo precisa ver isso daí. Imagina, Laerte, um abraço, um beijo, sei que você entendeu. Minha professora Anaíra, uma das pessoas mais cultas e inteligentes que eu conheço. Um beijão o óleo mesmo, na sua forma líquida. Então, nessa forma líquida, tem acetato de vitamina E? Né? Como é que foi feito esse óleo? Né? Como é que é a extração dele? Né? Então, assim, para o óleo, né, tá queimando, né, o óleo que você extrai da cannabis, né? Então, assim, que vaporizador que é? Vamos começar assim, é vaporizador ou nebulizador? O nebulizador vai bem. Óleo oral para uso social. Assim, não sei, não sei se usar um óleo assim, rico de THC, que se vai dar algum efeito psicoativo, ou qual seria ele. Realmente, assim, não conheço. A Mari da Atual Mania, também está toda semana aí me prestigiando. Mari, nosso convidado teve um problema de saúde na família, não pôde comparecer, então hoje estou aqui no Perguntas e Respostas. Se tiver alguma coisa, estou à disposição. Vamos lá. Oi, doutora Cíntia, beijo. Há evidência dos benefícios de cannabis para o SIDA? Tem, né? Tanto é que um dos primeiros THC sintéticos, na década de 80 para 90, eu não lembro se era o Cesamet ou o Marinol, uma das indicações era melhorar o apetite em pacientes que estavam em uso de retroviral, né? Então, assim, tem uma indicação para isso. O que vem surgindo, né, é, por exemplo, sarcoma de Kaposi, né? Sarcoma de Kaposi não tem um tratamento eficiente, né? Se a cannabis poderia, de alguma forma, estar ajudando nesse tratamento. Então, isso vem sendo investigado. Eu acho que, como paciente oncológico, a maioria das pessoas com esse diagnóstico tem um transtorno de afetividade, ansiedade e depressão, que só por isso já vale a entrada. Quanto ao uso no glaucoma, hoje sou eu, Mari. Então, Laerte, o Laerte assim também está mandando umas bacana, né? No peito mesmo. No glaucoma, assim, o que funciona no glaucoma é THC, né? É o THC que funciona no glaucoma. O que está vendo, está se assim, pesquisando, né? É assim, é o quanto que o CBD
pode diminuir a eficácia do THC. Ajudar o CBD não ajuda. Então, se for pensar em glaucoma, né, é alguma coisa rica em THC. O Ilcinho. Minha mulher é muito nervosa. Óleo ajuda a acalmar? Ajuda. Né? Óleo rico em CBD ajuda a acalmar porque tem ligação com o receptor serotoninérgico. Né? Ela vai se sentir um pouco mais tranquila, aumenta a tolerância. Né? Eu acho que sim, apesar dela ser casada com você, eu acho que tem um benefício sim. Cláudia, entendi, dá o efeito sim, uso para fibromialgia, se passar da dose, brisa sim. Só que a longa varia de 4 a 8 horas e pode dar uma bad tip se eu não estiver acostumado com o óleo oral. Então, Cláudia, então você está usando provavelmente um óleo artesanal rico em THC. Né? E às vezes o que está precisando para conseguir subir essa dosagem sem ter esses efeitos psicoativos é você ter um óleo mais rico em CBD. Né? Ou, se for artesanal, se é você que está fazendo, você tem que trocar a genética. Eu comprei 3 vidros de canabidiol e vou começar a usar sábado. Tem dúvida quantas gotas tomar? Sempre comprei nos Estados Unidos e ainda não comecei. Então, difícil tá falando porque a gente não sabe a concentração do óleo nem o espectro, se é isolado, ampliado ou total. Né? Isso varia. Né? Se você tiver essas informações, né? E aí a gente precisa saber também qual o motivo de você estar usando esse óleo. Da PEP, então, eu não sei se na PEP eles têm um óleo mais rico em CBD. A PEP, né, da Margarete, foi a segunda associação no Brasil que foi concedido o direito, né, de venda de óleos, né, um trabalho que a PEP faz, né, que foi reconhecido merecidamente. Né, tem outras ainda para ter esse merecimento, mas a Margarete e a PEP estão de parabéns. Eu não sei como é que está a linha de produtos agora da PEP. Né, eles estão tendo que fazer uma mudança por conta disso. Mas no seu caso, teria que aumentar um pouco o CBD. Cíntia, imagina, estou à disposição, agradecendo a resposta. Respondendo... tá, desculpa. Tá. Então, Pro, na questão da perda de peso, né, a gente tem agora, né, um novo canabinoide que está surgindo cada vez mais, que é o THCV. Né? O THCV ele vai ter essa diminuição do apetite. Né? A gente está testando já esse canabinoide, logo eu te falo, mas é só você olhar para mim. Se eu começar a emagrecer, é porque o THCV funcionou. Para a terceira idade, você acha legal o idoso tomar CBD de uma forma profilática? Bruno Agnello Pegoraro, eu acho que CBD para idoso, até porque ajuda na osteoporose, ajuda no humor, melhora a disposição, melhora a dor. Cara, eu acho que CBD, como tem um flúor na água, devia ter nano CBD na água de todo mundo. Sim, tem tanto de CBD quanto THC, salvou minha vida. Que legal, Cláudia, parabéns, que bacana. Né, doutora Cíntia? Ajuda em muita coisa e ajudará em muito mais. Não é? Com certeza, doutora Cíntia, estamos aguardando a sua visita lá no SEC. Digão, outro grande amigo meu que está toda semana aí me prestigiando. Abraço, Rodrigo. Gente, temos aí mais uns 12 minutos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, senão eu vou voltar a falar da proibição da cannabis nos Estados Unidos. Já falei que tinha acabado a lei seca, né? Então tinha essa competição só, né, que ela era preferida, né, a cannabis, por jovens, principalmente jovens negros, hispânicos e descendentes de índios. Né? Então talvez isso tenha sido uma das coisas que motivaram a proibição dela, né, essa competição. E aí fizeram primeiro o chamado a Lei Tex-Mex, que essa live ficará gravada? Sim, ficará no IGTV do Sechat. E aí primeiro só podia ser usado agora para fins medicinais, acabou o uso social da cannabis. Só que era tão difícil, né, de conseguir se prescrever que logo depois, acho que uns 2 anos depois, 38, 39,
ela foi completamente proibida nos Estados Unidos, né? Governo Franklin Roosevelt. Só que em 1942, né, Segunda Guerra Mundial batendo na porta dos Estados Unidos, né, e eles precisavam de cânhamo, né, que é um tipo de cannabis, para a produção de fardas, paraquedas e lonas. Já volto já. Obrigado, Pro, que bom que você gostou dessa live, estava bem ansioso, bem nervoso em relação a isso. Então, estou ainda, né, não paro de falar. Transtorno bipolar afetivo, melhora o full espectro com mais CBD? CBD, entendeu? Eu acho que é CBD isolado, inclusive. Pergunta do Bruno. Miguel, boa noite. Qual o seu nome? Como te sigo? Sou Pedro Pierro, mas sou o coordenador científico do CChat, né? Se você digitar meu nome lá, sou um dos colunistas, né? Você encontra lá bastante coisa. Obrigado pelo interesse. Cláudia, realmente uma live maravilhosa. Cláudia, eu que agradeço. Se essa live foi boa, foi graças à participação de vocês, com perguntas que eu pude responder. Paulo, imigração mexicana na década de 20 também foi... Com certeza, né? Que são os descendentes de hispânicos que começaram a fumar erva. Sanzinha, para endometriose, é indicado CBD? Tá? E aí, muitas vezes até... Com o THC é legal. E endometriose é uma dor bem chatinha. E aí, o Paulo está falando em imigração mexicana, verdade, né? Aumentou mais ainda a utilização. Evandro, como sempre, você é o melhor. Evandro, você é meu amigo, né? O Evandro ali da Cristal Shop, lá de Mauá, né? Então, grande abraço. Estou devendo lá comer tua feijoada, né? Faz tempo que eu não vou lá de sábado. Tô sempre lá, viu? De sábado tô sempre lá. Live top demais. Obrigado, Bruno. Né? Sem a participação de vocês, não teríamos essa live. Para a doença de Crohn, CBD é realmente indicado? Bruno, mas aí é bacana também um pouco mais de THC junto. Né? O Laerte tinha feito uma pergunta mais ou menos parecida. E uma forma de administração muito eficiente é por supositório. Tá? Para endometriose também, supositório de canabinoides é muito legal. Raquel, obrigado, Raquel. Um abraço, Digão. Cassinha. Então, voltando, né, à proibição nos Estados Unidos, ficou impossível de prescrever. Ela cai, 42, Segunda Guerra Mundial. Precisa de cânhamo, o que nós vamos fazer? O mesmo governo Roosevelt, através do Ministério da Agricultura, lança um vídeo chamado Hemp for Victory, né? Hemp para a vitória, onde incentiva fazendeiros dos Estados Unidos a plantar cannabis por conta dos Estados Unidos. Assistam, fácil de achar no YouTube, muito bacana. Podemos fazer aquela... Aí o senhor fazendo uma brincadeira... com a minha mãe, o senhor falei, é meu amigo. Raquel, obrigado pelas informações esclarecedoras. Imagina, Raquel, eu que agradeço aí as perguntas que todos fizeram. Fabrício, tenho um irmão com deficiência auditiva diagnosticado com hiperatividade. Ele tomava muita Ritalina quando pequeno. Hoje ele fuma cannabis que deixa ele calmo, consegue até prestar atenção melhor. Queria um contato para falar melhor a respeito, mandar o diagnóstico dele e saber se realmente ajuda. Fabrício, a gente tem no CChat uma relação ali de médicos, precisa ver o seu estado, mas você encontra ali, né, com certeza, algum médico que saiba entender isso. E realmente, né, a gente sabe que melhora para déficit de atenção, né, para foco, é THC. Né, o THC ele é superior ao CBD nessa questão do foco, é impressionante. Isso a gente observa muito em idoso, com Alzheimer, quando a gente entra com óleos ricos em THC. Já te falo que ajuda, viu? Com certeza, não tenha dúvida que ajuda. Essa semana uma matéria de um tenente-coronel falar que correu atrás de traficante de maconha a vida toda e quase aposentado é o que salva a vida da filha dele. O que você fala para nós sobre isso? É que assim, quando a gente fala, né, do uso adulto da cannabis, é uma coisa muito mais de lei, né, do que, não vou falar certo ou errado, né, de justo e injusto. Então, por exemplo,
né? Uma pessoa aqui cometeu um delito, roubou, né? Isso é errado, isso não é uma coisa bacana, não é uma coisa justa você tirar de uma pessoa uma coisa que era dela para pegar para você, isso não é uma coisa justa. O Estado poder legislar se uma planta pode existir ou não, é competência dele? Então é difícil, né? Mas o policial, né, ele tem o quê? Ele tem que cumprir a lei, ele não fez a escolha se ele acha certo aquela lei ou não. Ele tem que cumprir, é o ofício dele, né, em estar fazendo isso. Então eu acho que a pergunta, Rodrigo, ela traz, né? É competência do Estado legislar se uma planta deve ou não existir? Né? Essa é a primeira pergunta, porque daí, né, você tem diminuição da população carcerária, você tem assim, uma série de impactos na sociedade. Né? A gente vê esse exemplo em outros países. Não estou aqui falando que eu sou a favor da liberação das drogas, não é isso. Eu sou a favor de regulamentar o uso, né, da cannabis em suas diversas formas de utilização. Né? Mas fica aí essa pergunta. É dever do Estado legislar se uma planta deve existir ou não? Né? Depois mande sua resposta para o Sechat. Estou muito interessado na opinião de vocês. Rodrigo, obrigado pela pergunta, viu? Florianópolis manda um abraço. Estamos juntos. Floripa, olha aqui. Não sei se vocês estão vendo, cara, porque tem um delay, né? Mas aqui ganhei um presente ali da Santa Cannabis. Puta, não estava mostrando, agora estou, né? Da Santa Cannabis. Um abraço aí a todos meus amigos aí de Floripa e da Santa Cannabis. Hoje vai pro CBD, transformou a vida dele e da filha. Então, perfeito, meu. E eu vi essa matéria, a gente publicou aí no Sechat também. Cara, emocionante, né? Emocionante o diálogo, né? O relato dele. Vamos lá, temos mais 4 minutos, 3 minutos, né? Agora. Né? Lembrando que tem aí um delay, né? Daquilo que eu estou vendo. Fabrício, muito obrigado pela atenção. Estamos na luta. Imagina, Fabrício, eu que agradeço a sua audiência aqui no Sechat, né? Nessa live que é um monólogo, quase que um stand comedy, né? Mas enfim, é uma brincadeira, tá? Porque eu estava realmente bem nervoso, paro de falar e tomando água o tempo inteiro, né? Bem como minha mulher me chama de Forrest, né? Um contador de história. Laerte, live espetacular, deveria fazer mais vezes. Obrigado, Laerte. Eu tinha certeza que você era meu amigo, viu? Depois dessa eu vou repensar um pouco, né? Tô bem. Para mim ainda olhar para um telefone e falar, não vou dizer um ambiente hostil, já foi, né? Hoje é só uma certa timidez, né? Um certo desconforto, não sei que desconforto também. Vamos lá, gente, 2 minutos. Grow. Tamo junto já. Agora não dá tempo mais de contar a história. Como essa história não acaba em 2 minutos. Né? Então, muito esclarecedor, muito conteúdo. Gratidão, imagina. Miguel, eu que agradeço aí o seu tempo, né? Eu acho que a coisa mais preciosa que uma pessoa tem é seu tempo, né? Eu acho que a live acabou. Grande Fernando, mas eu acho que a live acabou. Eu estou lendo as mensagens, mas eu não estou vendo mais o vídeo. Eu não sei se eles estão me ouvindo. Deixa eu ir lá então. Que eu não sei se vocês estão me vendo. Oi, Pan. Bem, tá falando que tá on, voltei, mas eu não tô vendo mais. Vamos ficar mais 30 minutos. Bruno, podia, viu? Travou aqui, olha que coisa esquisita. Não, mas não precisa, já estamos acabando. Não, Cláudia, é que 1 hora aí é o espaço que o Sechat me dá. Depois manda aí, pede para eles aí pra gente fazer mais essas lives, se vocês realmente acharam que é interessante. Gente, tchau, tchau.